Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos a mais um Kicks Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer histórias de personalidades com diferentes áreas, como ciências, artes, educação e empreendedorismo para que possam inspirar sua trajetória de vida. Hoje é o episódio número 21, sendo o tema Amazônia, Marketing, Cultura e Inspiração. Hoje temos a honra de receber, direto de Berlim, na Alemanha, a nossa especialista em relações públicas, Débora Salzmicati. Seja bem-vinda, Débora, e muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo para o nosso podcast. Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje e esse jovem talento que é você. Obrigada pelo convite. Agora eu vou saber. Débora Salzmicati, formada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela UFAM, pós-graduação em Marketing pela Gama Filho, pós-graduação em Marketing Digital pelo XDI Instituto de Berkeley. Também sempre estudando idiomas, com foco no inglês e no alemão. 5 anos de Comunicação Social da Action Pesquisas de Mercado, com grande foco na comunicação estratégica para a área política. O último cargo exercido no Brasil foi como Relações Públicas do Exército Brasileiro, por 7 anos. Residente há 5 anos em Berlim, Alemanha. Primeiro trabalho em Berlim foi no Memorial do Holocausto, como atendimento ao visitante, onde trabalhou por 2 anos. Atualmente trabalha na Filarmônica de Berlim, também como atendimento ao visitante. Ela é amazonense e tem um filho de 9 anos. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Fatiari, quem experimenta prefere Fatiari. E G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. Bom, Débora, o Kids Talks ele sempre tem uma pergunta que a gente faz a todos os convidados, que é a seguinte. Todo adulto já foi uma criança e toda criança já teve um sonho enquanto crescia. O que a Débora queria ser quando crescesse? Pergunta bem interessante. Quando eu era criança, eu queria ser veterinária. E eu continuo amando os bichos até hoje. Depois que eu fui crescendo, eu fui começando a achar muito bonito o pessoal de terno. Não sabia bem o que fazia, mas eu queria vestir terno. E entrar nessa área. E é isso. Sempre gostei de estar no meio das pessoas. E é isso. Meu sonho era estar no meio de bicho. E de uma certa forma eu tô. Como foi que você decidiu que iria morar em Berlim, na Alemanha? Tipo, sair de Manaus e ir pra lá. Olha, foi uma surpresa muito grande. A gente não... O meu marido, ele é da área de TI, né? E aí, ele aplicava para algumas vagas, mas assim, sabe quando você acha que isso não vai acontecer? Aí, eu estava trabalhando num dia normal, nessa época eu era Relações Públicas do Exército. Aí ele me liga, Débora, apareceu uma vaga para Berlim, na Alemanha. Aí eu falei, tá bom, aplica. Eu sou de descendência alemã, né? Mas isso foi pura coincidência. Aplica, eu imaginei, eu não tinha noção nenhuma, eu imaginei que era tipo os Estados Unidos, que demora para sair o visto e não sei o quê. Falei, tá. Aí ele me aplicou, depois de um tempo ele, olha, passei. Aí eu continuei achando, tá, né? Que até saiu o visto. Aí ele, olha, vamos lá, que as coisas estão andando rápido. Aí foi quando a gente sentou e conversou e organizou. Na época, nosso filho Eduardo tinha 3 anos. Aí a gente pensou assim, nossa, pode ser uma oportunidade muito boa, né, para todos nós. O Eduardo morar em outro país, aprender outro idioma, eu, de repente, poder estudar e aprender outro idioma também, você, hoje ele trabalha numa empresa bem conhecida e bem forte, pode ser uma boa oportunidade, vamos lá, né? Vamos nisso. Por que não? Vamos nessa. E foi daí que a gente veio. Nossa, que interessante. Não foi algo que eu estava assim, meu Deus, planejando, olhando. Não. Não, tipo, vamos para Berlim. Como sua formação em marketing e relações públicas influenciou ou contribuiu para suas atuais funções? Então, eu adoro a área da comunicação social. Sem dúvida, essa é, desde que... É muito difícil uma criança pensar e falar assim, nossa, eu vou fazer comunicação social. É um negócio muito específico, né?
E aí, quando eu fui começando a estudar, começando a entender, que eu fui trabalhando nesse meio, eu trabalhei muito no Brasil com comunicação estratégica, de uma certa forma com atendimento ao público também, que é impossível você ser relações públicas e não trabalhar com o público, né? Com organização de eventos e essas coisas. Aí, quando eu vim para cá, não demorou muito, veio a pandemia. A gente veio em 2019, em 2020 veio a pandemia. E aí não deu para fazer muita coisa. O Eduardo era pequenininho na época, a gente tinha que ficar em casa com ele. E eu aproveitava para estudar. Falava, cara, não tem nada para fazer, vamos estudar. Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém não sabe o que fazer, estuda. Estuda. Vai servir de alguma coisa, ele vai servir. Aí eu ia, estudava alemão online, estudava alemão na aula, ia fazendo meus cursos de alemão. Quando já estava, a pandemia deu uma aliviada, mas ainda estava meio estranho, eu falei, cara, eu preciso ter vivência no idioma, porque só estudar não está sendo suficiente, é um idioma muito difícil. Aí foi quando eu achei meu emprego no Memorial do Holocausto. E aí eu consegui estudar o idioma 3 vezes na semana e trabalhar, até que aqui na Alemanha é possível você arrumar um emprego Teilzeit, que é meio período, ou um mini job, que é 10 horas por semana. Então lá eu fiz um meio período. Estudava, trabalhava para exercitar o alemão e cuidava de casa e de menino. A jornada é interessante. Foi, tipo, muito difícil estudar o alemão enquanto tinha que cuidar de um filho pequeno? Não, porque o Eduardo já não estava tão pequeno, ele já estava com 5, 6 anos, então não tinha aquela demanda de bebê, né? Então ainda é um pouco mais tranquilo. Só, meu Deus do céu, trabalhar em outro idioma, em um idioma que você não conhece, a pequena besteira pode ser um grande desafio. Eu lembro que eu fui para uma reunião, aí peguei um cara que falava um sotaque muito... Imagina aquele sotaque bem carregado do Brasil, imagina esse alemão. Ele passou 2 horas explicando o que era uma porta. Quando eu estava saindo do museu, eu descobri o que era aquela porta. É complicado, mas eu falei, gente, se não for metendo a cara, não vai. E todo mundo sabe que eu sou brasileiro, que eu estou estudando, então... Quais são os maiores desafios enfrentados no seu trabalho atual e como você os supera? Com certeza é o idioma, sem dúvida. Eu já melhorei muito, eu evolui muito, mas ainda tem muita questão do dialeto, tem muita questão de gírias, ainda é um desafio, mas eu vou te falar, eu tenho gostado muito de trabalhar aqui na Alemanha. Não passei por nenhuma situação assim grave. É claro que a gente escuta uma coisinha ou outra, mas quando a gente posiciona, né, a questão, né, de discriminação por ser imigrante, o pessoal já, né, leva muito a sério essa questão de leis, regras. O alemão é muito ligado em burocracia. E os 8 meses de inverno aqui, né? Meu Deus do céu, são 8 meses escuros. Nossa, enfim. Fora do ambiente profissional, quais são seus hobbies e seus interesses? No ambiente profissional? Fora do ambiente profissional. Ai, enfim, aqui depende. Engraçado, quando eu estava no Brasil, em Manaus, que o clima é sempre o mesmo, não mudava, mas aqui ele muda de acordo com as estações. É muito doido. No inverno, meu hobby é assistir Netflix e tentar não morrer de tédio, porque eu olho lá para fora, tá nevando, -10, eu não tô afim de sair, mas tem que sair, né? Assistir ou ir para casa de alguém, comer uma raclette, que é tipo um queijo derretido, essas coisas. No verão já é ir para lago, encontrar o pessoal, andar de bicicleta. Eu adoro andar de bicicleta, adoro, o Eduardo também. Tanto que eu vou pro trabalho de bicicleta e volto de bicicleta. O Eduardo também. Adoro andar de bicicleta. Que mais? Na primavera é passear para ver as flores. Não sei se alguém percebeu, mas eu adoro flor.
Aqui tá tudo cheio de sul, muito bonitinho. E aí muda, é muito doido isso, gente. Para mim, que nasci e cresci em Manaus, é muito doido imaginar que eu tenho que me adaptar. Até o meu humor muda de acordo com a estação do ano. Nossa. Sim, sim. O sol faz uma diferença absurda. Absurda. Olha. Você tem vontade de andar, você tem vontade de ser feliz. No inverno, você tem vontade de ficar dentro de casa comendo. Não, Hugo, eu também faria isso se eu estivesse no inverno, mas enfim. Eu ouvi dizer que os alemães, eles sempre foram muito pontuais em relação a marcar de horário para ir para algum evento. Isso é verdade? Muito. São muito pontuais e eles planejam absolutamente tudo. Tudo o que for possível planejar, eles planejam. Por exemplo, eu tenho um médico 2 horas da tarde. Se eu chegar 2h10, 2h15, o médico pode não me atender. Ele pode falar, você chegou atrasado, desculpa. A não ser que eu ligue antes e fale, desculpa, eu tô com um problema no metrô aqui, vou precisar me atrasar. Mas se eu não der nenhuma justificativa, fica a critério do médico não me atender. Se eu chegar 15 a 20 minutos atrasado. Que mais? Eu tive uma colega alemã. Débora, vamos nos encontrar semana que vem? Falei, bora. Depois do trabalho? Falei, bora. Aonde? Ela falou, não, vamos fazer algo bem espontâneo. Falei, beleza. Na terça-feira, depois do trabalho, em algum lugar aqui perto. Eu falei, nossa, que espontâneo. Tá bom, vamos. Então, até o espontâneo. Só que eu vou te falar, eu me adaptei a isso e eu, sinceramente, é claro, não precisa planejar até o espontâneo. Mas eu gosto muito. Você saber o que vai acontecer, você saber que você vai chegar no médico e vai ser atendido no máximo meia hora atrasado. Você não vai ficar lá a manhã inteira. Eu particularmente gosto bastante dessa... Não precisa ser tanto, né? Mas dessa previsibilidade, digamos assim. Como que é a questão de, tipo, adaptação? Quando a senhora chegou aí na Alemanha, tendo os costumes do Brasil, tendo os costumes de Manaus, como que você fez para se adaptar? Não foi fácil, não. O primeiro ano foi... Então, como eu sempre fui meio... Eu quero, eu vou atrás, eu sou meio, né, tô sempre estudando, sempre procurando. Eu tava no exército antes disso, fiquei por 7 anos. Quando eu pensei assim, eu falei assim, é mais um desafio que eu vou encarar e tá tudo bem, porque eu nunca arreguei, né, vamos, vai dar certo. Cara, mas imigrar não é fácil. O primeiro ano foi bem difícil, porque eu não conhecia a cultura, eu não falava a língua, eu não tinha noção que o sol fosse me fazer tanta falta. Eu nasci e cresci em Manaus, que o sol é ignorante, eu nunca vivi sem ele. Eu não sabia que ele impactava tanto no meu bem-estar, no meu humor. Até na minha vontade de viver, eu não tinha essa noção. Quando eu comento isso para algum europeu, eles falam, mas o inverno muda mesmo. Por isso você tem que achar hobby. Eu falei, gente, mas eu não tinha essa noção. Então, assim, o primeiro ano foi, e logo depois veio a pandemia, então foi bem desafiador. Mas aí, como eu te falei, eu tinha tempo livre, eu ia estudar. Eu não ficava dentro de casa, que é muito perigoso. Você ficar num ambiente assim que você não tem nenhum conhecido, que você não fala a língua, muita gente desenvolve depressão, né? Então eu ia estudar. Aí o Eduardo ia para a creche, para a escolinha, o Diego ia trabalhar e eu ia estudar. Aí voltava, pegava ele, encontrava algum brasileiro para as crianças brincarem. No outro dia eu estava lá estudando de novo. Aí vinha a pandemia, ficava estudando online. Então, assim, estudar me ajudou muito nessa questão de e se adaptar. Ele como eu posso dizer, é o empenho. Você tem que decidir se adaptar. Você tem que decidir conhecer a cultura local e se adaptar a ela. Eu nunca vou ser uma alemã, nunca. Mas eu posso conviver com eles de uma maneira muito harmoniosa. Então eu tenho que entender e respeitar a cultura deles. Porque eu vejo muita gente que, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Eles nos respeitam, a gente respeita ele e ponto. Então, assim, eu quis
fazer diferente. Eu saía para estudar, eu saía para encontrar pessoas, para encontrar. Os grupos de brasileiros me ajudaram muito, mas a pessoa tem que querer se adaptar, porque não é fácil. A vontade de ficar dentro de casa fazendo nada é muito grande. Você recomenda morar aí fora? O que eu recomendo baseado nas minhas experiências e no que eu vejo outras pessoas, porque eu conheço muitos imigrantes que estão muito satisfeitos e outros que estão bem satisfeitos. Primeiro, entenda qual é a sua motivação individual. O que te motiva a sair? Para tentar entender se é fantasia, se não é. Como dizem os alemães, es gibt kein Paradies. Não existe paraíso. Então, eu tô lá estressado no trabalho, fazendo isso, fazendo aquilo, e o trânsito tá isso, a criminalidade tá alta. Tudo isso é fato sério. Mas lá fora você não vai falar a língua, você vai ter o problema do clima, você vai ter que estar preparado financeiramente no início e se adaptar. Eu, Débora, não me arrependo. Eu, Débora, gosto muito e gosto bastante de morar aqui. Eu acho muito bom poder pegar minha bicicleta e ir para o trabalho de bicicleta. Meu filho voltar sozinho da escola, pegar a mochilinha dele e ir de bicicleta e voltar de bicicleta. Mas a gente pagou o preço. A gente demorou para se adaptar, a gente ainda está aprendendo o alemão, a gente mora longe da família. Os churrascos, às vezes, que o povo faz no domingo, a gente não está presente. Entende? Então, tem que escolher qual problema você quer ter, porque algum vai vir. Como é que foi o maior choque cultural para a senhora? Olha, eu não sei, porque como eu te falei, a minha família é descendente alemã, não é igual, tá? Não é igual. Tem muita coisa aqui no sul já virou meio Bavária, que não é igual o que eu vejo em Berlim. É muito parecido, mas não é igual. Mas não foi algo tão chocante. Para mim mesmo foi o clima. Eu não imaginei que eu fosse sentir muito essa questão do clima. E algumas besteiras, né? Tem coisa que pra gente é educado, pra eles não é. Por exemplo, assoar o nariz. Eles acham nojento a gente ficar fungando. Eles acham nojento. Nossa. Sim, eles assoam o nariz aonde tiver. Se tiver na mesa, todo mundo almoçando, vai vir um alemão pegar um lencinho e... Nossa, que longe. Cada um vai ter o seu... Entendeu? As primeiras vezes que eu vi isso, eu falei, ai, meu Deus. Aí uma colega falou, também não fica fungando, que eles também acham nojento ficar... Essa é uma diferença cultural, entendeu? Que eu fiquei assim... É uma diferença que eu não esperava, assim. Não. Mas é algo que tu tira de letra, né? Assim, não é algo tão pesado. E no ambiente de trabalho, não sei, eu acho eles bem... Eu não sei, cara. Brasileiro tem... falam que a gente não leva tudo na piada, mas não é. A gente é muito certinho. A gente praticamente não mete atestado médico. A gente tá sempre lá. Então eu não tive muito problema, assim, com eles. E se tem um problema, eu ligo avisando. Mas é muito raro. No ambiente de trabalho, eu tô achando bem saudável, sabe? As coisas são muito preto no branco. Você tem que fazer isso, 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 isso. Deu horário, tchau. Ninguém fica esperando que você faça hora extra para mostrar que você está trabalhando. Ninguém espera que você mostre competência fazendo hora extra. Muito pelo contrário. Deu o teu horário, o teu chefe vai estar atrás de ti. Vai embora. Vai embora. Nossa, isso é muito bom. É muito o quê? É muito bom. Porque aí você não precisa ficar fazendo hora extra para provar. E aí que, é bom na empresa. E se você não fizer hora extra, você é demitido porque você não está mostrando competência com a empresa, por exemplo. Exatamente. Eu tô cheia de hora extra porque tem uma outra coisa que os alemães fazem muito, que é algo que eu tô bem assim. Eles metem muito atestado médico. Por quê?
A saúde na Alemanha é diferente do Brasil. A gente, qualquer coisinha, tá tomando um remédio. Médico, aqui praticamente não passa remédio. Tem até piada interna deles, que é ibuprofeno e chá. É piada dos alemães. Ah, foi pro médico pra quê? Pra ele te receitar ibuprofeno e chá? Eles praticamente não passam antibiótico. Então, a recomendação é, vá para casa descansar. Pro lado da saúde, ok, mas na economia, atestado direto. Então, assim, eu não tenho como brasileira, só se eu estiver morrendo para não ir. Mas os alemães, direto, metem atestado. Por essa questão. Entendi da questão da saúde. Qual foi a maior lição que você teve na sua carreira atualmente? A lição é a persistência e a constância, eu acho. Quando eu olho para trás, em tudo, na minha vida no Brasil, na minha carreira, para eu entrar na faculdade, para eu entrar na federal, eu tive que estudar. Eu perdi o PSC, então eu tive que estudar todo dia, eu ia pro cursinho, estudava. Nunca me considerei a mais inteligente, mas eu me considero a esforçada, a que não desiste. Eu ia até passar. Passei. Continuei na faculdade, até terminar. Então, assim, aqui, a mesma coisa. Muitos amigos meus entraram no curso junto comigo e não conseguiram terminar. Porque é difícil. Você tem que ter paciência. E, às vezes, vai ser chato e parar, dar uma pausa é saudável. Para tua cabeça, para não ter um burnout. Mas depois volta. Então, eu dei várias pausas. Assim, pausa no sentido, eu estudei até agora, vou dar uma pausa de um mês, depois eu volto. Mas eu nunca considerei parar. Eu acho que a constância e a persistência é muito mais importante do que a velocidade. Eu quero aprender em um mês. Eu prefiro fazer em 2. Consegui aprender em um mês. Sei lá, qualquer coisa. Eu prefiro fazer em 2, bem feito, sem ficar doida, sem perder noites de sono, do que a não ser, é claro, que eu tiver uma prova ou alguma coisa que me faz, que justifique eu estudar esse um mês, essa agonia. E respeitar os limites do corpo. Porque paciência e consistência é uma coisa, aguentar ambientes tóxicos é outra coisa. Você tem paciência, você tem persistência até quando não está te fazendo mal. Quando começar a te fazer mal aqui, aí tá na hora de rever se esse é o caminho mesmo que você tem que fazer. Qual é o seu papel na Filarmônica de Berlim e como é trabalhar em uma instituição tão prestigiada? Eu faço atendimento ao visitante também. Olha, é bem interessante, eu gosto. Atender o público, ouvir música clássica. Acho que eu nunca ouvi tanta música clássica. Nem eu sabia que eu gostava de música clássica. A gente só gosta quando tá em contato. Eu gosto de trabalhar lá, de atender o povo, mas é um desafio, porque lá eu acabo atendendo mais alemão. E aí eu pego todo tipo de dialeto. Todo tipo de dialeto possível. Tem gente que eu tô ouvindo direitinho, como se estivesse falando português. Tem gente que eu acho que tá falando russo. Porque vem lá do interior, do não sei da onde. Mas eu gosto. Eu tenho gostado de... eu não sei, eu gostava de trabalhar no Brasil também. Aqui eu gosto também. Cada um tem um lado positivo e um lado a melhorar. Não é legal falar negativo. Quais são algumas das curiosidades mais interessantes que você pode compartilhar sobre a vida na Amazônia e em Berlim? Curiosidade, vamos lá. Você quer uma comparação, mais ou menos? Exatamente. Tá. A Amazônia é meu lar, né? Não tem jeito. Toda vez que eu vou em Manaus, eu vou em julho agora de novo. Eu me sinto em casa. Andar sem Maps, sem Google Maps, é impagável. Tá andando no shopping e de repente encontrar um antigo colega de trabalho é muito bom. A saudade que dá de um tambaqui, meu Deus. É maravilhoso. É tudo, mas você tá chique, tá comendo salmão. Gente, eu trocaria por um tambaqui de olho fechado.
Então, É muito difícil achar comida brasileira, hein? brasileira aqui o povo acha que é coxinha, né? Coxinha tem em tudo quanto é lugar. Coxinha, pão de queijo, feijoada. E eu faço, eu cozinho em casa também, né? Então aqui em casa é brazuca. Então assim, Manaus é o meu lar, não tem jeito. Toda vez que eu vou, eu me sinto em casa, eu encontro meus amigos de infância, o meu filho adora. Meu marido, então, que é amazonense, na verdade nasceu no Rio, mas cresceu em Manaus. Não tem, é o coração. Tem uma palavra em alemão que se chama Heimat, que é lá. Então é lá que tá. Aqui é uma viagem muito doida. Adoro. Berlim é muito multicultural. Você tá no trem, aí tá sentado do lado um turco, um espanhol, um brasileiro e um alemão. É muito doido. Eu falo por Berlim. Eu adoro essa diversidade. Eu estava brincando com meu filho, sábado passado a gente almoçou num restaurante coreano, e depois eu falei, a gente almoçou no coreano, vamos comer uma sobremesa árabe, entende? Uma do lado da outra na mesma rua. E eu acho o povo alemão muito cortês com criança. Eu acho que eles são com criança, né? Com adolescência eu não sei como dizer, porque eu ainda não vivi. Mas ele, comparado com o Brasil, eu acho eles muito mais amigáveis, eles respeitam mais que a criança tem que ser criança. Tem muita coisa, tem cada parquinho enorme, gratuito. Eles incentivam muito que a criança seja independente. Então eu acho assim que essa parte para a criança é bem boa. Você tem que vir aqui, Lelê. Ai, eu quero muito. Como você lida com o equilíbrio entre desafios profissionais e sua vida pessoal? Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu tô conseguindo equilibrar, sabia? Porque eu sempre tive um pouquinho, um pezinho no workaholic ali. Então, quando eu tava no Brasil, eu desbalanceava demais. Demais. Tanto que eu não fui no primeiro dia das mães do meu filho. Aí, na escola, porque eu tava trabalhando. E isso foi um dos motivos que eu falei, não, talvez seja bom eu ir para um outro lugar e poder ficar um pouco mais com ele. E aqui eu acho que eu tô conseguindo, mas eu também estava muito no pé no acelerador, entendeu? Aqui eu tô aprendendo a equilibrar os papéis um pouco. E tá sendo possível. Aí no dia, e eu e meu marido, a gente balanceia muito, né? No dia que ele pode. Aí eu vou trabalhar, tipo assim, tem final de semana que eu tenho que trabalhar. Aí ele fica com o nosso filho, aí no outro a gente vai revezando, a gente vai fazendo coisas em família. Agora, Débora, você falou que tinha mini job, mas aqui no Brasil não existe isso. Então, o que é exatamente um mini job? Tá, vamos lá. Aqui você pode trabalhar mais ou menos em 3 períodos, em 3 sistemas, né? Mini job, Teilzeit, que é meio período, e Vollzeit, que é as 40 horas semanais. O mini job são 10 horas por semana, a 40 horas, e fazendo 40 horas no mês. Só que você não paga imposto, mas também não pode trabalhar mais do que isso, senão você vai pagar imposto. E é maravilhoso para quem está estudando, por exemplo, ou quem está com um filho pequeno, ou com alguma situação que não está podendo ter muito tempo, mas que quer fazer uma renda extra. Para mim foi maravilhoso. Eu comecei no museu assim, porque eu queria aprender alemão. Eu estudava 3 vezes na semana, fazia uma carga de 9 a 10 horas de alemão, e ainda tinha 2 a 3 dias livres, contando alguns dias no final de semana. E era a maneira que eu falava em alemão. Então, no início eu fiz assim, depois a gente mudou, e agora na Filarmônica eu estou no contrato normal. Então, e lá na Filarmônica, por exemplo, tem um monte de colega que está fazendo um outro curso, ou então que faz um outro trabalho. Por exemplo, quem pega Teilzeit, meio período, pode trabalhar de manhã, ou à noite, ou o horário que você quiser, e ter um outro contrato. É claro
que tudo você vai pagar hoje. Exatamente. Mas é possível você, de repente, ter dois trabalhos ou ter um trabalho e fazer a flexibilidade. E ninguém te pergunta, eu quero fazer talent site. Ninguém vai perguntar por que você vai fazer um talent site. Você fala se você quiser. Eu tô com um filho pequeno. Eu tô estudando para um curso. Ninguém pergunta. Você fala se você quiser. Ninguém vai olhar para você e falar, nossa, que preguiçosa, já tá entrando querendo trabalhar 20 horas, 25 horas, 30 horas por semana? Não. Você fala que você pode 30 horas, a empresa responde, beleza, dá para mim, dá para você? Ok. Ninguém entra muito na área privada do outro, entende? Não fica entrando muito nessa... A única entrevista de emprego que eu participei aqui, que entraram na questão pessoal, no sentido assim, mas com quem você vai deixar seu filho? Mas tem certeza que você dá conta? E o seu filho, nessas questões assim muito privadas, não era alemão. Era da América do Sul. Então, e isso eu acho muito bacana. Eu tenho 20 horas livres por semana, 25. Estou fazendo um Weiterbildung, estou fazendo que é uma pós-graduação. Estou fazendo um Ausbildung, que seria um tecnológico, mais ou menos. Ok. Como você quiser. Bom, o salário mínimo, ele dá para comprar muita coisa, já que o euro aqui para nós é em base de 5 ou 6 reais. Então, é muito caro. Olha, o poder de compra é um pouquinho maior, mas a inflação aqui, a gente pagava um valor quando a gente chegou, e aí veio o Covid e agora a guerra na Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia e tal. Aí dobrou. A gente gastava para nós 3 de supermercado mais ou menos 60 euros por semana. Agora é 120, 130. E as capitais europeias estão com um problema muito grande de aluguel. Os aluguéis é o que mata. Além de você não achar, são caríssimos. Então eu acho que o principal problema hoje é moradia. Eu acho que não só em Berlim, nas principais capitais europeias é o preço do aluguel. Por isso que o pessoal fala, você quer se mudar de apartamento? Eu falei, meu filho, querer a gente quer muita coisa, né? Se vai ser possível, não sei. Não sei. Ainda mais porque a escola por exemplo, a escola do meu filho tem que ser no bairro onde a gente mora. Então, se eu mudo de apartamento, eu tenho que mudar meu filho de escola. Aí tem toda essa... O alemão, em geral, ele é carrancudo? Olha, eu não sei te falar, eles têm... O berlinense, o Berliner, ele tem uma fama na Alemanha de ser nariz empinado. Eles têm um negócio, assim, de... É muito engraçado, eu trabalho com os colegas que são berlinenses, ele já... Mas depois tu vai conhecer, a pessoa é um amor. É gente como a gente. A gente conversa sobre tudo, os mesmos problemas, as mesmas situações. É igual nós. Mas eu não sei porque tem essa... É cultural, para mim é cultural. Enquanto o latino tem essa questão de tratar todo mundo bem, vem pra cá, nananana, mas não quer dizer que vai ser uma pessoa confiável. Não é porque te convidou para um jantar, que te recebeu bem, que te chamou de meu rei, meu considerado, meu príncipe. Se você tiver um problema, ele vai te ajudar. Então, a gente tem na minha opinião, a gente tem uma fachada também de ser super amigável, mas não sei. E eles têm uma fachada de ser super carrancudos, mas quando você precisa, tá mais ali, entendeu? Eu acho que tudo é uma questão, eu acho que é um pouco cultural isso, sabe? Que não representa muito. Entendi. A senhora já foi para muitos países, certo? Para viajar? Já. Fiquei meio louca na viagem. Eu acho que, se eu não me engano, é um dos seus hobbies, né? É um dos meus hobbies. Meu Deus do céu. Então, né, já que a gente tem que ficar longe da família, não pode comer um tambaqui, não sei o quê, aí às vezes eu tô fazendo nada, aí eu entro lá e olho uma promoção, falei, gente, para ir em Leipzig, que eu nunca fui aqui na Alemanha, tá dando
€50, passar um dia lá, vamos lá passar. Sim, sim, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar poupando mais, eu poderia, mas nós gastamos em viagem. Conte-nos um pouco sobre o seu local preferido que você já foi para lá. Eu amei o Castelo Neuschwanstein, que foi o inspirado ao Castelo da Cinderela. Amei! Eu fui final do ano lá, agora em dezembro, e tava nevando. Ah, agora eu quero para lá. Gente, é sério, é sério. A viagem não é simples, porque o castelo fica no alto da montanha e você não sobe de carro, né? Você tem que ir ou a pé ou de charrete, e a charrete, a fila é gigantesca. Mas, assim, uma paisagem, assim, de tirar o fôlego, o castelo belíssimo. Um inspirou o castelo da Cinderela e eu acho que o outro foi da Bela e a Fera. Não sei, mas ele é lindo, ele é lindo. Ele é lindo, ele é lindo. E a paisagem é linda, tudo é lindo. Ali. Agora, fale sobre a sua viagem favorita da Europa. Ai, complicado. Eu amei Viena, só que Viena é caro. Então, às vezes eu dou essa louca de viajar estilo mochilão. Não mochilão, né? Mas assim, low cost. Lá é difícil ser low cost, mas é linda. Amei Viena. Achei Londres um charme também. E tem uma praia na Espanha, uma cidadezinha na Espanha que é Maiorca. É quase uma colônia alemã. Tem até placa em alemão, tudo. O povo vai tudo pra lá. Mas é uma gracinha, é lindinha demais. É lindinha demais. Eu entendo porque os alemães gostam de lá. O que você acha de Berlim? O que eu acho de Berlim? Eu gosto muito de Berlim. É claro que não existe paraíso. Esses quase 8 meses de escuridão é doído, viu? Quando vai um sol, vai todo mundo pro sol, assim, fica igual as lagartixas. Mas ela é muito cultural. Tem coisa para você fazer qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia. O que você quiser fazer, na hora que você quiser fazer, vai ter. Qualquer tribo que você pertencer vai ter alguma coisa para você ali. Então, aqui, a Alemanha, no geral, é muito ligada à música clássica. Então, tem, tipo, eu tô na Filarmônica, tem muita coisa de música clássica. Mas também tem muita coisa do... Acho que é techno. Techno tem também. Ai, feiras mil, festival da abóbora, festival do chocolate, festival do não sei o quê. Cultura, é bem massa. É ainda melhor quando você... acho que até foi por isso o meu desespero de querer falar alemão. Porque falam muito, não, tá em Berlim, vai falar inglês, se vira. Sim, se você for turista, sim. Mas para você trabalhar, viver só inglês, para mim isso é mito. Vai ter que aprender o alemão, ou vai viver na bolha de quem fala inglês e português. Eu gosto. Sou suspeita que eu gosto de Berlim. Agora, para finalizar, o que você espera para o futuro de sua carreira e quais são os seus próximos passos? Futuro da minha carreira. Eu tenho estudado muito o marketing digital, eu tenho estudado muito essa área. Quero continuar trabalhando com pessoas, com atendimento, com comunicação, com estratégia, mas eu queria migrar para o digital, né? Tem muito mercado para isso agora. Sobre continuar morando aqui ou lá, não sei, porque eu gosto dos dois. Quando eu tô no Brasil, eu amo estar no Brasil. Quando eu tô aqui, eu amo estar aqui. Meu coração não pertence a lugar nenhum, mas é muito doido. Eu tô aqui, eu sinto saudade de algumas coisas do Brasil. Eu tô lá, eu sinto saudade de algumas coisas daqui, então não sei. Sinceramente, não sei. Por enquanto, aqui tá ok. A não ser no futuro. Qual a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público? A mensagem final é que a gente dá conta. A gente consegue. Mas não precisa conseguir a qualquer custo. Não é sacrificando a tua saúde mental, não é sacrificando a tua família. Com estratégia, com consistência, com foco e paciência,
a gente é capaz de conseguir o que a gente quiser. E acreditar que vai dar certo. Nesse ponto, de repente ter mentores, ter pessoas que te ajudam, que falem coisas boas que te alcancem, te ajudem a alcançar teu objetivo, vai fazer muita diferença. E outra coisa, fique na frequência de pessoas que vibram junto com você. Pessoas que têm os mesmos objetivos ou interesses. Se perceber que está te desmotivando demais, ou que o que essa pessoa tem de vida não representa o que você está buscando para o seu futuro, não compartilha as coisas mais profundas do seu eu. Continue sendo amigo, colega, mas não compartilhe aquilo que é mais dolorido para você. Deixa isso para quem você confia. Para Deus, um terapeuta, um amigo de confiança, ou qualquer coisa do gênero. E você dá conta, mas não precisa ser a qualquer custo. Agora, em quais redes sociais o meu público, nosso público, pode achar você e o seu trabalho? Os dois, Débora Salsmicati. Instagram é Débora Salsmicati, com H no final, e o LinkedIn também. Mais uma vez, obrigada por ter vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço. Enfim, vamos terminando por aqui depois desse bate-papo super legal. Lembrando, se você gostou, já deixe seu like, se inscreva, já comente, compartilhe para os seus amigos. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Fatiar, quem experimenta prefere fatiar. PG Capital, o jeito simples e descomplicado de investir. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau!